13h02. Estamos de volta com o programa Conversa Franca desta sexta-feira movimentada. E infelizmente no campo policial. A gente não gosta de dar notícias de polícia. Pelo menos eu não gosto. Estão dizendo aí que a Andressa Silveira é a nova Silvan Alves, né? É a história de Joel falando aí, né? Gente, qual é a culpa que a gente tem se as ocorrências acontecem? A gente fala daquilo que está acontecendo. Se não acontece, a gente não vai falar, não é verdade? Eu preferia dar sempre notícias light, né? Culinária, turismo, então, ó, como é bom viajar, né? Mas nós estamos agora aqui com o Heraldo, que ele é membro da Chapa 2, que concorre à eleição do Sindicato dos Bancários. E a eleição está pegando fogo esse ano, que é a Chapa 1, que está atual no comando, né, Heraldo? Isso. E a Chapa 2. Explica pra gente aí o que é que está acontecendo aí, que foi até questionado a Chapa 1 em relação ao uso até da máquina pública, não é isso? Isso. Da máquina pública não, da máquina do sindicato. Isso. É porque a gente está acostumado a falar aqui de que é público. Não deixa de ser público, né? Exato. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Andressa. Em primeiro lugar, muito agradecido por este convite, por estar presente aqui e poder falar com a categoria bancária, também com a população que depende do trabalho do serviço bancário. E é importante que a gente faça esse contato e faça alguns esclarecimentos, né, do que está acontecendo no movimento sindical bancário. Bom, a atual chapa lá, a Chapa 1, a chapa da direção, ela está mais ou menos há 15 anos na direção. Ela pertence a um grupo político do PSTU, né, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, onde o seu presidente, o Eloy Natan, ele é presidente do diretório estadual do PSTU, né? Nada contra ser de partido político, a gente vive numa democracia. Mas o problema é a gente utilizar a máquina sindical, que é para a luta do movimento sindical, para o interesse partidário, político-partidário, pessoal, né? A pessoa já foi 2 vezes candidato a deputado federal e utilizando as estruturas do sindicato, então isso não é interessante. Enquanto isso, vocês sabem, a reforma trabalhista ela tem 55 pontos na CLT, que foram pontos, digamos, inconstitucionais, né? Das 250 reformas que houve na CLT, 55 é inconstitucional. Então, enquanto isso, esse debate não tem sido trazido para o movimento sindical, né? Esse debate está aquém. Você chega na atual direção do sindicato lá, eles não sabem o que é emissão de CAT, comunicado de acidente de trabalho. Nós temos 40% dos trabalhadores bancários adoentados. Qual o tipo de problema mais comum com os membros da categoria? O primeiro problema que afeta diretamente o trabalhador, principalmente o de banco privado, é a garantia do emprego e as condições de trabalho. As condições de trabalho são péssimas, considerando a rotatividade e a alta taxa de lucro dos bancos. Não sei se vocês sabem, mas os bancos no Brasil são os bancos com as maiores taxas de lucro no mundo, no planeta, né? Nós temos um banco brasileiro com maior retorno de patrimônio líquido, 18%. Isso não se explica num país subdesenvolvido, isso não é normal, isso não é natural. O resultado disso é o adoecimento bancário, porque a partir do momento que você trabalha em ritmo acelerado, numa alta produtividade, onde você vê cada vez mais demissões e um bancário substituindo 4, 5 colegas que foram demitidos, o resultado disso é a doença bancária. 40%, desses 40%, metade por doenças psiquiátricas. Muita taxa de depressão. Esse é um grave problema que assola a categoria bancária. Perfeito. Inclusive, a gente viu nesses últimos anos, na verdade, não viu assim, uma atuação contundente, forte do sindicato dos bancários, né? Inclusive perdeu força, que hoje ele é comandado por um partido. A gente tem informações, né, que inclusive ela é encabeçada, a Chapa 1, né, que vai para a reeleição, por Eloy Natan Silveira, que é presidente, ou então dos membros do PSTU. E, inclusive, pré-candidato a algum cargo eletivo. Porque o PSTU é mais complicado, eles ainda não se definiram quem é que vai ser. Como é que vocês encaram essa situação? Até porque, quando tem um partido, aí esse grupo acaba atuando em favor apenas de poucos
de poucos membros dos sindicatos bancários, quando deveria ser da categoria toda, né? Porque tem gente que não apoia o PSTU, de repente tem lá gente que vota no PSDB, tem gente que não quer saber de partido nenhum e acaba ficando excluído desse processo. Diego, a sua pergunta foi brilhante e inteligente. Parabéns pela pergunta. É exatamente este o caso. A categoria bancária, ela tem diversos partidos. Tem colegas do PMDB, colegas do PHS, colegas do PT, colegas do PCdoB. Isso é natural, faz parte do processo democrático. A gente vive numa democracia. Eu não posso exigir que o colega A, colega B ou colega C seja do meu partido político. Agora, o problema é, o seu Eloy Natan é presidente do diretório regional do PSTU. O seu Eloy Natan 2 vezes já foi candidato a deputado federal pelo PSTU. E o pior, dentro da sede dos sindicatos bancários. Dentro da sede. É só entrar na internet, no Google lá, bote lá, Eloy Natan, PSTU, que você vai ver lá milhares de fotos, bandeiras do PSTU, encontros do PSTU dentro da sede dos sindicatos bancários. Isso aí, o resultado natural disso é que isso aí houve um afastamento do bancário. Muitos bancários hoje não são mais filiados ao sindicato. Se você chegar em alguns municípios do estado do Maranhão, que são próximos do Piauí, os bancários maranhenses desses municípios são filiados ao CEB Piauí, ao sindicato Piauí. E pode isso? Pode sim. A territorialidade não altera a jurisdição. Então, o que ocorre? O colega vai se filiar lá no Piauí para ele ter os resultados sindicais, os resultados das ações jurídicas que ele não tem encontrado no Maranhão. Então, se eu ainda faço parte de um partido que tem uma complicação ideológica, que é um sectarismo, um fundamentalismo ideológico, fica difícil você conversar. Né? Porque nessa extrema esquerda, se você não for do partido dele, se você não for marxista, se você não lê Karl Marx, O Capital de cabo a rabo, não serve. Aí não dá. Aí não dá. E nem todo brasileiro pensa assim. Nada contra Karl Marx, nada contra a esquerda, nada contra isso. Tá entendendo? Mas contra a imposição de uma ideologia do qual o bancário não faz parte. A maioria dos bancários não está... O que o bancário está precisando é de um jurídico atuante. O que o bancário está precisando é que ele chegue no sindicato e tenha o CAT, ou seja, o comunicado de acidente de trabalho emitido com eficiência, que ele tenha uma assessoria previdenciária com eficiência. É essa que é a grande problemática do bancário. Muita demissão. Então ele precisa de ações de reintegração com rapidez, com agilidade, que não demore, que é esse que é o nosso problema hoje. Inclusive, uma das propostas de vocês é exatamente isso, combater o assédio moral e sexual. Isso ocorre muito, principalmente nas agências privadas? É uma ocorrência fundamental. É uma ocorrência fundamental essa questão do assédio. Por quê? É natural que, se a taxa de lucro bancário aumenta e a produtividade aumenta, para você ter uma ideia, o trabalhador bancário brasileiro é a maior taxa de produtividade do planeta, em detrimento dos países desenvolvidos. Ele já tem a maior taxa de retorno de lucro no mundo, no planeta, e tem a maior produtividade. Se o cara trabalha muito, ele vai ficar doente. Se ele é obrigado a trabalhar muito, significa o quê? Que ele está sendo assediado. Porque isso aí aumenta uma relação de poder dentro da dependência que causa extremo desconforto. As consequências disso, assédio moral, assédio sexual. É natural. O supervisor é cobrado pelo gerente, o gerente é cobrado pelo superintendente, e aí vai. Um executivo do banco, ele tem que dar resultado. Ele é obrigado a dar resultado, senão ele perde o posto dele. Isso é automático. Aí ele chega e diz, meu amigo, você não vendeu tantos seguros, você não abriu essa conta e não fez um seguro junto. Resultado disso, aqueles que não conseguem atingir esse resultado ficam doentes, entram numa situação deplorável. E você vai descobrir que a taxa de 40% é um absurdo. Na França, uma telefônica de lá houve uma taxa dessa de adoecimento de 7%, o país parou. O que significa no Brasil hoje? O Banco Central Brasileiro. O Banco Central Brasileiro é uma espécie de sindicato dos bancos. Os 5 maiores bancos brasileiros concentram 80% do mercado financeiro nacional, um oligopólio. E se você perguntar isso para os sindicatos bancários do Maranhão, para a atual diretoria, para falar sobre esse assunto, eles simplesmente desconhecem esse assunto. Eles desconhecem esses temas. O desmonte da FUNCEF na Caixa Econômica, o desmonte da Previ, os desmontes dos planos de saúde, a CGPAR 22 e 23, que é uma espécie de conselho interministerial que administra as estatais bancárias, entendeu? Eu estou acompanhando aqui que amanhã
está marcado um encontro estadual dos bancários, que vai ser lá na sede administrativa do sindicato. O senhor tem informações se pessoas que trabalham no interior do estado vão participar para trazer esses problemas também para nesse encontro estadual que vai acontecer amanhã na Rua do Sol, e especialmente sobre a questão da campanha salarial que está sendo colocada como uma das principais bandeiras? Eu queria que o senhor falasse sobre isso, sobre a campanha salarial e sobre a voz dos trabalhadores do interior do estado, juntamente com a atual diretoria do Sindicato dos Bancários do Estado do Maranhão, especialmente quem não é daqui da capital e não está tão perto dessa liderança aqui, né? Compreendo. Veja bem, cheguei essa madrugada de Imperatriz. Fiz Imperatriz, Açailândia, fiz Balsas, João Lisboa, tem colegas para Baixada, colegas para Caxias, tem espalhado em todo o estado. O que acontece? O sindicato aqui, eles não conseguem mobilizar o bancário na capital. Se você chegar num encontro desse, é eminentemente colegas do interior. O bancário da capital são pouquíssimos, raros vão no sindicato. Andando no interior, você encontra o folheto. Veja bem, eles fazem um encontro véspera da eleição, para você ver o uso da máquina, o uso da estrutura. Um encontro estadual. Um encontro estadual dos bancários véspera da eleição. O correto seria esse encontro ser após a eleição, já que é uma premissa do que vem a ser a campanha salarial, do qual eles não fazem parte, porque eles são do PSTU. Então é só o Sindicato do Maranhão e Rio Grande do Norte. São apartados de todo o Brasil. É como se aqui fosse uma ilha, uma Coreia do Norte isolada, né? Então, você pegar o folheto deles no interior, tem um carimbo dizendo assim: venha para São Luís, todas as despesas e hospedagem pagas, custeadas pelo sindicato. Entendeu? Nós pegamos o folheto, tiramos fotos, já passamos para o nosso jurídico. Ou seja, venha para São Luís todas as despesas e hospedagem custeadas pelo sindicato. Um absurdo. E o sindicato tem dinheiro para isso? Tem recurso. O Sindicato dos Bancários do Maranhão é o 12º maior do Brasil, porque é de base estadual, e talvez, se não for o maior do Maranhão, é o segundo maior. Entendeu? Os sindicatos maiores tem o Sindicep, o Sindicato dos Bancários do Maranhão, o Sintrajuf, Sindiju, são os maiores sindicatos aqui, né? Então, é o uso abusivo, é o poder econômico, é a falta de perspectiva republicana. É o desrespeito à dignidade e à transparência. Nós pedimos para eles a prestação de contas do sindicato detalhada. Não nos entregaram. Nós convidamos eles para um debate público. Não compareceram. A nossa CCT, que é a Convenção Coletiva de Trabalho, termina 31 de agosto agora. Nós vamos entrar em véspera de campanha salarial. Só que essa campanha salarial agora vai ser diferente das outras campanhas salariais, porque nós tivemos a nefasta reforma trabalhista. O absurdo da reforma trabalhista, que foram 30 advogados que entraram na Fiesp de São Paulo e escreveram a reforma trabalhista a benefício dos bancos e entregaram para o governo, e o Congresso Nacional aprovou sem discutir. Se você chegar para alguns deputados que aprovaram a reforma em Brasília, você perguntar: meu amigo, cláusula tal que você votou tal, ele não vai saber responder. Ele está alheio, ele está à parte, ele não sabe o significado. 55 pontos inconstitucionais, só no Brasil que o acordado vale sobre o legislado. Isso em nenhum lugar do mundo vigora. A OIT já está sendo, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, já está sendo comunicada sobre esses disparates. É isso que os sindicatos bancários do Maranhão não trata, desconhece. Tudo que você pergunte para qualquer diretor que está lá há 15 anos, que não sabe o que é trabalho, não sabe o que é base bancária, ele vai dizer: vou consultar o meu jurídico. Não, eu vou falar com o meu jurídico. É só isso que ele sabe. Sobre a questão da campanha salarial, queria que o senhor falasse sobre isso. Como é que está isso para a categoria hoje no estado do Maranhão? Veja bem, a campanha salarial no Maranhão, ela tem sido apartada dos outros estados brasileiros, porque é só o Sindicato do Rio Grande do Norte e do Maranhão. Eles não sentam na mesa, eles não sentam na comissão de empresa, no grupo de comissão de empresa que negocia com os bancos as cláusulas da CCT. Então, as cláusulas da CCT deste ano vai ser diferente dos últimos 21 anos, totalmente diferente, por conta da reforma trabalhista. Uma das questões, por exemplo, que saiu na PL 248 é a questão da terceirização. Então, a terceirização hoje acabou com aquela questão da atividade fim, que não poderia ser terceirizada. Hoje, qualquer atividade fim pode sim ser terceirizada. Então, nesse ponto, por exemplo, já tem aí, se você, bancário, não cumpre meta, você vai ser demitido. Simplesmente o outro vai entrar no seu lugar. Com essa PL, por exemplo, você já pode dizer que talvez na Caixa Econômica e no Banco do Brasil já não vai mais ter concurso público.
Já não haverá. Já existe uma agência bancária do Banco do Brasil que é 100% terceirizada. Então, isso prejudica significativamente as relações de trabalho, que já são prejudicadas, que já são muito ruins. Compreende? Então, isso aí inviabiliza mais ainda. Se você chegar no Banco do Brasil, no Paraguai, no Banco do Brasil no Uruguai, no Banco do Brasil nos Estados Unidos, você vai ver as péssimas condições de trabalho no banco lá, porque lá não existe CCT, lá não existem os avanços trabalhistas que haviam aqui e que agora não existem mais. Perfeito. Quem está acompanhando a gente aqui é até o economista Éden Júnior. Obrigado pela audiência, Éden Júnior. Outro ponto tocado aqui, dentre as propostas de vocês, é finalmente a criação de um portal da transparência, que vai acabar com essa história de ter que pedir para prestar conta ao sindicato, né? Porque isso deveria ser algo normal, né? Veja bem, amigos, a questão é simples. Primeiro, um abraço para o meu amigo Éder Júnior, amigo meu de faculdade, curso de economia. Inclusive, ele estava falando que vocês fizeram economia juntos, Isso, né? muito meu amigo demais. Hoje ele é auditor lá no CGU. Um abração, Éder. Questão do portal da transparência. Amigos, se eu me coloco para trabalhar para a coisa pública, para colocar o meu rosto à tapa, para pedir voto, que é o que nós estamos fazendo agora, eu tenho que estar preparado para diversas coisas. Para ouvir sim, ouvir não, ouvir impropérios, como a gente escuta, e ouvir muitos agradecimentos e muitas moções de apoio, né? Isso é natural. Agora, uma coisa que eu tenho que compreender, que o Brasil precisa compreender, que o que é público, o que é coletivo, não é meu, não me pertence, né? Fazer como o Pepe Mujica no Uruguai, uma administração primorosa, uma gestão, uma humildade, uma tranquilidade. Então, a mesma coisa aqui. Será que é necessário, no século XXI, a gente pedir para que os sindicatos bancários do Maranhão tenha um portal de transparência detalhado, explicado, onde o bancário pode entrar lá, o bancário contador, o bancário advogado, o bancário economista, possa entrar lá e fazer alguns questionamentos, onde a gente tenha que pedir por ofício e os colegas lá do sindicato nunca entregam para a gente, não dão uma única resposta significativa. Então, na nossa gestão, na gestão da Chapa 2, isso vai ser a primeira atitude que nós vamos ter. Um portal de transparência, onde o bancário vai acessar o nosso portal e ele vai ter lá, ele vai saber de onde veio e para onde foram os recursos dele. Isso ele vai saber. Para você ter uma ideia, o pouco que a gente pode pegar deles, o sindicato tem 13 regionais no interior do estado. Eles mandam a bacatela para um interior desse apenas de R$500 por mês para o diretor regional fazer a política lá. Só R$500 por mês. Enquanto isso, está na rubrica lá no plano de contas, 150 mil que vão para eleições de outros sindicatos do campo deles, do campo do PSTU Brasil afora. Será que isso é justo? Será que todo bancário do Maranhense é do PSTU? Isso não é justo, colegas. Isso não é justo. Perfeito. Heraldo, tira outra dúvida aqui para a gente. Hoje são quantos bancários no Maranhão? Nós temos cerca de 6.500 a 7.000 bancários no Maranhão, onde somente 5.500 bancários estão associados. Digamos aí 10 a 15% que não são filiados. A gente, vencendo a eleição, nós vamos fazer uma campanha de valorização do sindicato, uma campanha de transparência e uma campanha de sindicalização. Tem um aplicativo também, né? Que a proposta da sua chapa é criar um aplicativo para facilitar essas demandas junto ao sindicato. O que teria nesse aplicativo, por exemplo? Para vocês terem uma ideia, o aplicativo atual lá no sindicato como é que está a minha ação lá? Não, liga para lá para eles te falarem. É isso. Esse é o atual aplicativo do sindicato. Isso é básico. Você ter qualquer portal, qualquer sistema de software de integração e de gerenciamento de demandas jurídicas, nós temos aí diversos aí, você pode, o usuário, eu estou lá na diretoria jurídica, eu posso pegar o seu CPF, te cadastro lá, e lá você, com o seu CPF e sua senha, você acessa todas as suas demandas jurídicas no sindicato, teus processos em andamento, teus pedidos que você faz lá. Você pode fazer a versão disso mobile para iOS, para Android. Isso é simples, isso não tem custo algum, isso é só decisão. Isso é muito simples, é só decisão. Perfeito. Aqui é o Heraldo Gouveia,
Pré-candidato não, ele é candidato. É candidato a presidente na chapa 2. Exatamente. Eleição que vai acontecer agora no mês de maio, está pertinho, né? Isso. Dias 22 a 24 de Exatamente, maio, né? 22 a 24 de maio. Essa eleição, ela é eletrônica ou é presencial? Serão urnas, 23 urnas que circularão nos estados, terão 3 urnas fixas, uma no prédio, no escritório central da Caixa Econômica, prédio CEF, outra na agência Deodoro, do Banco do Brasil, aquela agência toda, aquele prédio todo, e uma dentro do Sindicato dos Bancários. As outras urnas serão itinerantes, rodarão o estado inteiro colhendo votos em roteiros pré-determinados. Então, mas como é que é esse trabalho de itinerante que você está falando, né? Termina uma votação, digamos, lá em Imperatriz, que você disse que acabou de chegar. Vai para Sailândia, é a mesma urna? A mesma urna. Aí vai até o final, volta para onde? Para cá, para a capital maranhense, para fazer o somatório desses Exatamente. votos? O roteiro, tem diversos roteiros no interior. Tem um roteiro do Maranhão do Sul, Imperatriz, Açailândia, João Lisboa. Tem outro roteiro, Balsas, Mirador, Loreto. Tem outro roteiro aqui na Baixada Maranhense, Pinheiro, São Bento. Então, essas urnas vão fazer esses roteiros de carro com mesários fiscais, né? E os batedores. Param na agência, colhem os votos, fazem outra agência e aí em diante. Fazem esses retornos, alguns itinerários têm 700 quilômetros, temos itinerários aí de 2.100 quilômetros, né, nesses 3 dias de votação. Essas urnas vão e no final da eleição, no dia 24, elas chegarão lá no auditório do sindicato, provavelmente vão dormir em algum cofre de alguma agência nossa e depois ela vai para apuração. E essa totalização, ela acontece mesmo no dia 24? No mesmo, terminou a eleição, já inicia, né? Não tem hora para dormir. Perfeito. Temos ouvinte na linha. Boa tarde. Boa tarde, Diego. É João. Oi, João. Eu queria perguntar para o entrevistado o seguinte, sobre esse lucro dos bancários, dos banqueiros, da área dos bancos. Eu tirei um empréstimo simples, pessoa física no Bradesco, e paguei quase o triplo do que eu tirei. Agora eu queria saber dele, se ele tem informação se a agência ali do Banco do Brasil, do Bacanga, foi fechada, e também a do Banco do Nordeste, e aproveitando para ele fazer uma análise dessa política aí de sucatear o Correio e esses bancos estatais. Muito obrigado. Boa pergunta. Muito bem, excelente pergunta. Amigo ouvinte, juros bancários, né? Só para explicar que o Brasil, os bancos brasileiros, eles praticam juros escorçantes. Os maiores juros bancários do planeta. Não se justifica, por exemplo, um consignado de 2,5%, onde o risco do banco é 0. Não se justifica. Não se justifica cheque especial ou cartão de crédito que chega até 1.800%. Nem nos Estados Unidos. A PL nos Estados Unidos é 4%. Enquanto isso, no Brasil, o retorno sobre patrimônio líquido no Brasil chega a 18%. Quem que paga esse resultado? O trabalhador, o consumidor, o assalariado. Esse vai lá receber seu saláriozinho no banco. O banco, quando ele não te toma pelos juros, ele vai te tomar pela tarifa. Tem pessoas ganhando salário mínimo pagando tarifa de R$100. Isso não é justo, isso não é digno. É nisso aí que o sindicato precisa realmente se manifestar. Essa já é a questão da política, a política sindical maior. A política sindical menor é nossa eleição particular regional aqui. A política sindical maior é essa questão. Com relação a Correios, BNB, BASA, Banco do Brasil, Caixa Econômica, a gente vê aí o sucateamento das estatais. O objetivo imediato é esse. Eu sucateio e desmonta a máquina para poder privatizar a máquina. Para você ter uma ideia, nós temos aí um valor imenso do FGTS, um recurso que chega a 500 bilhões de reais, que os bancos privados têm interesse, por isso precisam privatizar a Caixa Econômica Federal para poder ter acesso a isso. Precisa tirar da frente a concorrência do BNB e da CEF. Privatizando a CEF, que é totalmente pública, agora teve uma reforma lá que eles tentaram colocar ações na Bolsa de Valores, tornar a CEF SA, conseguindo privatizar, por exemplo, você já vai ter o crédito imobiliário público e com juros baratos subsidiados prejudicado. Essa é a primeira coisa que vão fazer. O Correio é a mesma coisa. Sucatear para privatizar, para abrir campos para essas empresas privadas de correio como FBS e outras americanas para entrarem no Estado brasileiro. O Estado brasileiro, o potencial econômico do Brasil é muito grande. Então, obviamente, há um interesse muito grande de tirar o Estado da frente para que essas grandes corporações privadas atuem no Estado brasileiro. O Banco Central hoje, para você ter uma ideia, virou uma espécie de sindicato dos banqueiros. É onde os banqueiros vão lá, se instalam, o atual presidente do
do Banco Central já foi presidente do Banco Boston, o Meirelles já foi presidente, tem gente do Conselho, já foi presidente do Itaú, está lá no Banco Central. Então, assim, é muito fácil. Eu sucateio, pratico a taxa de juros que quero, digo para o governo manipular a taxa Selic da maneira como eu objetivo, e quem acaba pagando com isso um valor exorbitante desse, do déficit fiscal brasileiro, é o trabalhador carente. O bancário ganhando mal, trabalhando muito, o trabalhador cliente com a conta no banco, pagando tarifa, pagando juros altos e abrindo o mercado, sendo privatizado tudo para entregar para essas oligarquias capitalistas que já estão dominando tudo. Então é aí que o trabalhador tem que entrar na política, tem que entrar organizadamente na política, o Sindicato do Maranhão tem que entrar num circuito nacional para poder defender, fazer a defesa dos trabalhadores. Porque nós não estamos no mesmo campo desses grandes capitalistas, nós somos trabalhadores. Eu não posso defender reforma trabalhista, eu não posso defender reforma da Previdência, porque eu sou trabalhador. Perfeito. 13 horas e 27 minutos. Heraldo, agradeço muito a sua entrevista aqui. Muito obrigado. Explicações necessárias, né? Até porque os sindicatos bancários são de profissionais que representam a sociedade e também têm a sua importância para a nossa sociedade, né? Até porque hoje o celular já tem ajudado muito, mas muitos serviços essenciais não se faz sem a força humana. Diego, só uma questão. Quando se fala que a tecnologia, a inovação, a inteligência artificial vem para dar um ganho, para dar um conforto ao ser humano, isso tem sido uma falácia. Porque à medida que a tecnologia e a inovação têm adentrado, veja bem, se pegar essa nossa fala aqui e cortar, vão dizer que nós somos dinossauros. Não é o caso. Mas a tecnologia vem tirando trabalhadores, desempregando e aumentando a produtividade dos poucos que ficam. Nada contra o uso da tecnologia, mas ela tem que ser racionalizada, onde ela não sacrifica o consumidor. A grande maioria dos consumidores brasileiros não usam a tecnologia para acessar banco, mas o banco obriga essas pessoas a usar essa tecnologia para cortar despesa. Então, corta funcionário, corta a despesa operacional de atendimento e aí você vê agências lotadas com péssimo atendimento, considerando que banco é uma concessão pública, exerce atividade de mercado, precisa, por lei, lei contratual, prestar um bom atendimento e não é isso que vem acontecendo. Diego, muito obrigado, agradeço a atenção de vocês, o carinho, e peço aos nossos ouvintes, aos bancários, aos colegas bancários, votem na Chapa 2, renovação e transparência. Precisamos qualificar a luta do sindicato e trazer os sindicatos bancários do Maranhão para a luta sindical. Chapa 2. Perfeito. Heraldo, muito obrigado.